Bom dia, igreja. Bom dia. Finalmente deu tudo certo aqui, a preparação. Que bênção, né? Estarmos aqui mais uma manhã de domingo. E queria convidá-los a estarem focando agora nas coisas do Senhor, né? Não sei como foram a semana de vocês, como é que foi a semana de vocês, mas que a gente possa, neste momento, que todos puderam vir aqui esta manhã de domingo, que a gente possa estar focando agora nas coisas do Senhor, né? E pois Ele convida para estarmos em Tua presença. E queria que cada um estivesse abaixando suas cabeças agora, estivesse orando agora neste momento e deixando tudo no altar do nosso Senhor, entregando a semana para eles. Senhor meu Deus, nosso Pai, te agradeço, Deus, por este domingo, esta manhã muito gostosa, Pai, que pudemos acordar, Deus, e que privilégio nós termos acordado esta manhã, que privilégio estarmos aqui nesta igreja, agora de manhã também, Deus, que o único motivo de nós termos acordado cedo, o último motivo de nós termos vindo para cá, Deus, é o Senhor, Pai, é a presença do Senhor, Deus. Que neste momento a gente possa estar aquietando o nosso coração. Eu te peço, Deus, com um grande temor, que o Senhor esteja quebrantando cada coração aqui, Pai, o meu coração, e que cada canção que nós estarmos cantando hoje, Deus, que nós possamos estar não cantando porque a gente sabe a letra, cantando porque já conhece a música, Pai, mas que a gente possa estar lendo esta letra e cantando no nosso coração, Pai. E que a gente possa estar principalmente cantando de coração, estarmos lendo essa letra de coração, Pai. E nós queremos deixar tudo no Seu altar, queremos estar deixando nossos pesos que nós carregamos, Pai, deixando também até nossas felicidades, Deus, porque tudo pertence a Ti, Deus, tudo pertence pela glória do Senhor, Pai. Então nós deixamos tudo no Seu altar, Pai. Te agradeço, em nome de Jesus, amém. E que essa primeira música possa ser sua oração essa manhã, né? Quero convidar a igreja a ficar de pé. Que é só teu e meu coração.
Pai, as coisas deste mundo atraírem meu coração. Não deixe, ó Pai, o meu olhar se desviar do alvo, Senhor. Não deixe, Senhor, ninguém roubar o lugar que é só teu em meu coração. Não quero fugir, nem me ausentar da tua presença, da tua presença. Melhor lugar não há. Deixo no altar os meus sonhos, meus planos, teu ser. Eu só verei teu poder. Quando tudo eu entregar em tuas mãos, deixo no altar os meus sonhos, meus planos, meu ser. Só verei o teu poder. Quando eu entregar em tuas mãos e descansar em ti, e descansar em ti. Em ti eu espero, em ti eu confio, tu jamais falharás. Em ti eu espero, em ti eu confio, tu jamais falharás. Em ti jamais falhará. Deixo no altar os meus sonhos, meus planos, teu ser. Só vejo teu poder. Quando tudo eu entregar em tuas mãos, e eu deixo no altar os meus sonhos, meus planos, meu ser. Só verei o teu poder. Quando tudo eu entregar em tuas mãos e descansar em ti. Amém. Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. No coração. Se entregou
teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz. Obrigado, Jesus. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Teus laços de amor é graça, Senhor. Teu eterno favor, eis eu estou. Por teus laços de amor é graça, Senhor. Teu eterno favor, eis eu estou. Por teus laços de amor, Jesus. Jesus. Amém. Nesse mesmo espírito de devoção, de entrega, Deus te chama, né? E neste momento a gente possa estar novamente, depois de entregar tudo, ter cantado essas canções, que a gente possa estar se prontificando, né? Para Deus nos usar, se prontificando para Deus fazer sobrenatural em nosso coração, em nossas vidas. Que cada um possa estar declarando aqui novamente. Deus me chamou para tudo abandonar. Me convidou para
Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Para sempre estarás. Esse mês a igreja está fazendo 85 anos, né? A nossa igreja, esta igreja. E quão abençoada quão abençoados é a gente, né? Por estarmos próximos dessa igreja, né? E há um ano atrás teve aquele Adore Prático Imprudente, né? E o Code, não sei se todos lembram, né? Mas é aquele que estava organizando a Adore e tudo. Ele fala que foi um marco histórico, aquele Adore Prático Imprudente. Serve até como muita inspiração para os próximos Adores. Porque com nossa igreja com Deus foi misericordioso com a nossa igreja, né? E se a gente for ver a diferença, assim, a igreja está muito mais cheia, as células dos jovens aumentaram, né? Então, uma igreja que estava às vezes estagnada, né? Ela pôde ser avivada novamente, pôde ser os membros poderão ser novamente ter tido contato novamente com aquele primeiro amor, né? Ter aquele fogo acendido novamente. E quero convidar a igreja a declarar que grandes coisas estão por vir. Que nós cantamos lá naquela época, né? Grandes coisas estão por vir. E a gente ainda colhe frutos daquela época, de um ano atrás, né? Então quero convidar a igreja que declare novamente: grandes coisas estão por vir. Esta nova geração, a geração de agora, que ela possa estar sendo cada vez mais melhores, né, que a antiga geração. Que às vezes a gente não vai crescer em membros, não vai crescer de território, mas que principalmente a gente possa crescer na presença do Senhor, né? A gente possa crescer na fé no nosso Senhor. Então vamos declarar sobre esta igreja, sobre essa geração, sobre a nova geração que estará por vir também, que grandes coisas estarão por vir. A gente possa ter essa fé e crer nisso, né? Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu
és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz pros cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. 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 Tu és o Deus. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o Rei desse povo. És o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso
ninguém é como Tu, ninguém é soberano como Tu, Deus. E nós estamos entregando tudo para Ti, Deus. Nós estamos entregando nosso ser a Ti, que Tu és soberano, Pai. Tu és poderoso. E quando vem do Senhor, Pai, não há o que parar, Pai, não há bênção. A sua misericórdia é tamanha que sobre nós que ninguém consegue fazer nada a respeito, Pai. Então, que o Seu amor possa vir e nos inundar, Pai. E que a presença do Senhor neste momento terá a palavra, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando, Pai. E que não seja o pastor que esteja falando, Deus, mas se o Espírito Santo esteja falando, Deus. O Teu Santo Espírito, Deus, seja quebrantando cada coração aqui mais e mais. E que a gente possa estar, e que isso possa ser uma semente em nosso coração, Pai. Que a gente possa estar não apenas ouvindo e saindo do outro ouvido, Pai, mas que a gente possa estar ouvindo, refletindo e guardando dentro do nosso coração, Pai. E eu te peço que a Tua santa presença continue neste lugar, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Pai. As crianças... podem sentar. As crianças podem ir lá no culto Kids. Ok, pessoal, tudo bem com vocês? Ótimo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, pela oração de cada um de vocês. Semana passada nós estivemos ausentes diante desse desafio que nós tivemos de poder realizar um matrimônio, um casamento. E foi de um casal, particularmente do rapaz, rapaz não digo, quem encara um casamento tem que ser homem, amém? E desse homem que se tornou homem, mas a gente conheceu a trajetória desse jovem, dessa criança, desse jovem e desse homem, e poder selar, diante da presença do Senhor, para pedir a bênção de Deus sobre essa nova estação da fase tão singular, tão importante, tão necessário, que é o matrimônio, que é o casamento, que foi ideia não do ser humano, mas ideia de Deus. Ideia de Deus. E por ser ideia de Deus, então se levanta-se, muitas lutas e dificuldades, porque o inimigo vem para destruir aquilo que Deus tem estabelecido. Mas nós somos mais que vencedores, amém? Em Cristo Jesus. Então, muito obrigado por vocês estarem orando por nós. E a nossa viagem realmente de ida e de permanência e volta foi sob os cuidados de Deus. Amém? Como é saudável estarmos alinhados, conforme o querer, conforme a vontade, e poder contar com a oração da cobertura espiritual um dos outros. Amém? Eu tenho dito que aquela expressão, cada um para si, Deus para todos, tem esse provérbio muitas vezes, mas quando a gente se insere numa comunidade, nós podemos nos alegrar um com o outro e nós podemos chorar também uns com os outros. É algo que aconteceu na semana passada, com o falecimento do nosso irmão querido Marcelo, então a gente pôde estar chorando com ele, estarmos em luto com ele. A dinâmica do reino de Deus é isso, alegrar com que se alegram. Aí eu falo assim, quando eu não consigo alegrar com o outro, nas vitórias, nas conquistas, das bênçãos do outro, e ficamos com dor de cotovelo santo, a gente tem dificuldade de ceder o nosso ombro para o outro. Então vamos sim nos alegrar uns com os outros, amém? E também vamos na mesma intensidade, com temor, tremor, clamando pelo Espírito Santo de Deus, chorar com o que choram. Queridos, esse mês é um mês ímpar, porque nós, como denominação, estamos completando 98 anos. Foi ontem, dia 15 de julho de 1925, o missionário desembarcou lá no Porto de Santos, Takeo Monobe, e assim iniciou essa saga, esse desafio da expansão, dando continuidade ao livro de Atos. Esse missionário que lá no Japão fez uma reflexão diante os seus conterrâneos vindo para esse Brasil varonil, abençoado por Deus, E ele falou, quem vai anunciar o evangelho para esse povo?
diante de uma cultura, né, de grande desafio, aí o Espírito Santo falou assim: vai tu, vai você. E assim ele abraçou esse chamado, e nós somos gratos, né, por Deus e por homens, famílias que abraçaram o Evangelho do Reino de Deus para propagar. E nós, como denominação, estamos completando 98 anos. Glória a Deus, amém? Motivo de gratidão, de celebrarmos, também motivo de nós fazermos grandes reflexões. E nós, como igreja local, estamos completando 8.5, 85 anos de existência como igreja, né? E aí eu já quero convidar, né, toda a igreja, e para você que está nos assistindo hoje via online, né, de que semana que vem nós teremos um culto assim abençoado, né? Abençoado porque nós vamos estar celebrando, né, esses 85 anos como igreja, tá? Anote na sua agenda aí, próximo domingo, só que o horário vai ser diferenciado, até o horário vai ser chique, amém? Faça favor de todos os homens vir de terno, que aquele que vos fala virá também de terno. Brincadeira, pessoal, brincadeira. As mulheres continuem vindo elegantes, né, como sempre tem vindo. Agora os homens podem vir de qualquer jeito, nem tarde, entendeu? Bem na estica, né? Porque são 85 anos, tá? Aí eu vou pensar se eu vou vir de terno ou não. Vamos fazer uma eleição. Quantos gostaria que o pastor viesse de terno aqui domingo que vem? Não. Vocês não entenderam a pergunta. Vocês não entenderam a pergunta, tá? Então eu não tenho nada contra, né, essa vestimenta elegante e tudo mais, tá? Eu não tenho nada contra, tá? Mas eu acho que vocês não entenderam a pergunta, tudo bem? Então, domingo que vem, né, nós vamos comemorar 85 anos, vai ser uma data de celebração, de alegria, né? O pastor Guto, né, pastor Umeque, né, um dos representantes, né, da diretoria da convenção, vai estar trazendo a palavra de Deus para nós. Ele aqui de Pompeia, vai estar vindo aqui, e o horário vai ser às 16h30, 4h30 da tarde, tudo bem? Então 4h30 da tarde, e na parte da manhã nós não teremos o nosso culto, né? Não sei se o pessoal do coral, o pessoal do multiolho vai preparar alguma coisa, mas a gente não vai ter uma atividade, né, assim, espiritual, entende? Mas a partir das 16 às 4h30 nós vamos ter então o nosso culto de celebração dos 85 anos, tá ok? E os detalhes, né, a gente vai estar divulgando, né, no nosso WhatsApp, amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado porque nós podemos nos reunir novamente como igreja nesta manhã. Muito obrigado por esse tempo onde nós podemos expressar através do louvor e adoração. Isto é, nós podemos contemplar a Tua santidade, contemplar a Tua beleza de graça e de bondade, e nós podemos, diante dessa contemplação, reagirmos em louvor e adoração ao Senhor. E neste momento onde nós estaremos folheando um pouco da Tua verdade, que o Teu Santo Espírito venha nos convencer, Senhor, ó Pai, venha nos fortalecer, ó Deus, nos moldar, nos realinhar o nosso caráter, as nossas motivações, as nossas intenções, Senhor, ó Pai, é que nós oramos gratos em Cristo Jesus. Amém. Com isso, eu queria, postar aqui esse pequeno vídeo. Esse é o nosso presidente, da nossa denominação, da diretoria da convenção, o Eduardo Goya. Ele então vai dar uma breve palavra. Será que ali precisa explicar? Só quem é? 15 de julho de 1925, Porto de Santos. Chega ao Brasil Takeo Monobu, o primeiro missionário que deu início aos trabalhos da Igreja Rollins aqui. E ele diz a seguinte frase: essa é a terra da missão que recebi de Deus. Aqui eu gostaria de enterrar os meus ossos. A partir de agora começa a minha batalha de evangelização. 98 anos depois, essa tarefa ainda não foi cumprida. Eu e você continuamos tendo o mesmo chamado de levar o Evangelho aos descendentes de japoneses aqui no Brasil e ao povo brasileiro que nos acolheu nesta terra. A minha oração é que você possa responder como Isaías respondeu quando
desafiado por Deus: a quem enviarei? E a quem há de ir por mim? Você responda como Isaías: envia-me a mim. Amém. Que nós possamos, ao celebrar, mais um ano de vida como igreja, como Isaías nos diz diante dessa pergunta, a quem enviar? Que nós possamos dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, dentro do contexto e realidade de cada um de nós fomos inseridos como profissionais. Amém? Campos, realidades onde eu não posso atuar, mas você, dentro da sua profissão, você pode ser um sinalizador do reino de Deus. Isso é ser sal e luz dentro do contexto e realidade que Deus tem colocado. E assim continuarmos esse legado de sermos realmente homens e mulheres que carregam, que vivem essa sede, nesse desafio de exalar o bom perfume de Cristo. Amém? Então, que nesse mês, é um mês de celebração, mas um tempo também de reflexão, que Deus, como o dirigente diz, seja um novo de Deus novamente, um novo de Deus, enche-nos mais uma vez. Amém? E que nesta manhã, possamos refletir um pouco nesta palavra, o que vem, o que soa ao seu coração quando se fala em paternidade? Pensa um pouco, quando vem essa palavra paternidade, o que vem à sua cabeça, ao seu coração, quando se fala em paternidade? Pensa um pouco. Deu para pensar? Paternidade. Eu entendo que se nós desejamos continuar nessa saga de sermos discípulos de Jesus Cristo e caminharmos em missão, nós precisamos estar realinhando as nossas vidas nessa conexão, nessa identidade no que se refere à paternidade. E quando se fala em paternidade, é a qualidade ou condição de pai. Vínculo de parentesco entre pai e filho ou filhos. Vínculo de parentesco entre pai e o filho ou os filhos. Esse final de semana que eu fui para São Paulo, e eu conversei com um profissional, ele tem um pequeno comércio e ele estava renovando o seu quadro de funcionários, então ele fez em torno de 100 entrevistas com jovens para exercer uma função nessa pequena empresa dele. E ele fez então algumas perguntas. Ele é um cristão, então ele deseja que pessoas, jovens, possam trabalhar com o mínimo de estrutura mental, emocional e espiritual também. E a estatística que ele compartilhou dizendo de que diante dos 10 jovens que fizeram a entrevista, desses 10, 8 eram meninos e meninas disfuncionais. Disfuncionais. Com disfunções, isto é, não tem a paternidade firmada. A figura do papai e da mamãe é ausente. Então o que você pode esperar de um jovem, de uma menina e de um menino que não cresceu num ambiente de paternidade, de vínculos com a figura do papai e da mamãe? O que pode gerar uma criança, um jovem, uma geração onde quase 80% desses jovens
Não tem mais um referencial de paternidade biológica com a figura do papai e da mamãe. O que você pode esperar de um menino assim? Com certeza ele vai respeitar o policial, amém? Ele vai seguir as regras direitinho no trânsito. Ele vai entender a hierarquia que existe numa sociedade, amém? Muito difícil. Porque todos esses princípios são imprimidos, são gerados no ambiente chamado matrimônio, família, onde o menino e a menina, em convivência, em dinâmica dessa instituição tão bela que Deus estabeleceu, que é matrimônio, onde essa criança vai crescer em todos os seus âmbitos. E quando não tem essa paternidade, é isso que nós temos visto nesse mundo de hoje. E quão é importante nós, como igreja, entendermos da urgência, de investirmos, na família. E graças a Deus aqui nós temos buscado resgatar, os preceitos e princípios do matrimônio. As mulheres têm se reunido, debruçado na palavra de Deus. Os homens, antes tarde do que amanhã, estão também buscando se debruçar. Alguns ainda estão assim meio esquivando. E é legítimo, amém? O esquivar faz parte, da minha queda adâmica. Eu esquivo, eu tento me esconder, assim como aconteceu no Jardim do Éden. Por natureza, na minha essência adâmica, eu esquivo. Eu não quero ser confrontado pela palavra de Deus. Eu não quero ser vulnerável. Eu quero esconder, porque essa é a essência, do ser humano e particularmente do homem. E somos desafiados então a sairmos atrás da árvore e irmos em direção à verdade, à graça, para recebermos o que? A salvação, a cura, a libertação das nossas mazelas, para me tornar cada vez mais um homem melhor. Então, quão é importante eu e você termos esse entendimento com respeito à paternidade. Você realmente é filho? Giovanni, verdadeiramente você é filho daquele que vos fala? Ou você precisa fazer o teste de paternidade? Não sei, Gessé, eu sinto que eu fui adotado. Eu não faço parte, Olha a minha pele britânica, olha a sua pele, Gessé. Você é um Okinawan. Eu não tenho paternidade. Então vou fazer o teste. Você verdadeiramente é filho? E o filho, quando tem essa identidade de paternidade, que verdadeiramente Giovanni, na figura de filho, ele me enxerga verdadeiramente como pai. Ele transita em casa de que maneira? De uma maneira sorrateira. Eu como filho, Giovanni como filho, ele chega na geladeira assim, ou vai no quarto, Gessé, ele não fala nem pai, fala Gessé, será que eu posso abrir a geladeira hoje? Como filho, será que o filho tem essa dinâmica com relação ao pai? Não, o filho chega e usufrui de tudo aquilo que o pai tem, sim ou não? Claro, só que tem algumas regras, Ele com 16 anos falou, pai, empresta a moto para mim. Não, aí não, Aí não. Aí depois que ele fez 18, tirou a carta de motorista, agora ele pode ter a sua moto, pegar o carro, claro, pedindo e tudo mais, mas ele tem liberdade de desfrutar, usufruir daquilo que o pai tem, até dos boletos. Até dos boletos. O filho tem o direito de desfrutar, sim ou não? Claro, é filho. Ah, pai, eu vou abrir a geladeira de novo, tá? Eu vou usar o fogão de novo. Vai ficar prestando contas dessas coisas? Não vai, porque é filho.
Agora, se o Giovanni tiver as suas dúvidas de paternidade, ele ficaria meio receoso. Pai, será que eu posso abrir a geladeira essa semana? Vocês estão entendendo? E eu estou falando do quê? De que eu e você precisamos ter esse entendimento de que existe uma paternidade biológica e existe também uma paternidade espiritual. Você, como filho de Deus, será que verdadeiramente você, temos desfrutado dessa paternidade que nós temos em Cristo Jesus? Você entra assim na presença de Deus. Deus, dá licença, tá? Eu não sei se eu posso entrar hoje aqui na tua presença. Onde o texto nos fala que em Hebreus, né, que nós podemos adentrar no Santíssimo Lugar com ousadia e intrepidez na presença do Senhor. Pô, Espírito Santo, será que posso entrar na tua presença hoje? Mas mediante uma paternidade que você tem total acesso à presença de Deus como filho amado, como filha amada, como igreja. Para isso você precisa ter bem claro da sua paternidade. Será que eu fui adotado? E tal, não sei. Não, mas você tem que ter esse entendimento e essa experiência. Com isso eu queria compartilhar com você esse texto de João 5, 19 a 29. Vamos abrir esse texto, João 5, 19 a 29. Ok? João 5, 19 em diante, na minha versão, diz assim: então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Jesus, porém, disse: meu pai sempre trabalha e eu também. Assim os líderes judeus se empenharam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas violara o sábado, mas afirmava que Deus era seu pai e, portanto, se igualava a Deus. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, o filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz, pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Na verdade, o pai lhe mostrará obras ainda maiores que estas, para que vocês fiquem admirados. Pois assim como o pai dá vida àquele que ressuscita dos mortos, também o filho dá vida a quem ele quer. Além disso, o pai não julga ninguém, mas deu ao filho autoridade absoluta para julgar, para que todos honrem o filho como honrar o pai. Quem não honrar o filho, certamente não honra o pai que o enviou. Eu lhes digo a verdade, quem ouve minha mensagem e crê que me enviou, tem a vida eterna, jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. E eu lhes asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão minha voz, a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvem viverão. O Pai tem a vida em si mesmo e concedeu ao seu Filho igual poder de dar vida. Ele deu autoridade para julgar a todos, porque ele é Filho do homem. Não fiquem tão surpresos. Na verdade, vem um tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para terem a vida eterna, e aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados. Eu queria conversar com vocês nesta manhã sobre o Cristo que declara a sua paternidade como Filho de Deus. O próprio Cristo, o Salvador,
ele reafirmou a sua paternidade. O texto de João é um livro em que nós estamos folheando nas nossas reuniões de oração. Então, algumas semanas atrás, nós meditamos sobre esse texto, e esse texto falou muito forte ao meu coração. Por isso, eu estou repartindo com vocês. Se nós queremos continuar a caminhar em missão como igreja, como homens e mulheres que sinalizam o reino de Deus através do nosso jeito de ser, homem e mulher, a gente precisa ter essa paternidade espiritual firmada, em convicção e em experiência. Caso contrário, nós seremos crentes agentes secretos. Você já passou por essa fase de crente agente secreto? Passou-se 15, 20 anos numa empresa, aí você está saindo dessa empresa, aí você, ué, rapaz, não sabia que você era crente não. Crente agente secreto. Universitário aqui, tem um universitário aqui? Cadê os universitários dessa igreja? Nossa, ufa! Você já passou por essa fase, né? Crente agente secreto. É. Hã? Mais na escola, né? Né? É um desafio. Cristo que declara a sua paternidade. Se Cristo declarou a sua paternidade, muito mais eu e você precisamos reafirmar a nossa paternidade. O contexto está bem claro, né? No versículo acima aqui, que 18, que nós acabamos de ler, né? Por isso, né, os judeus ainda mais procuravam matar quem? Jesus. Por quê? Porque ele feriu dois princípios aqui. Dois princípios que os judeus ficaram assim, vamos dizer no português bem claro, pé da vida. Eles quebraram uma lei da Torá. Jesus quebrou o paradigma do quê? Do sábado. Jesus quebrou. E nesse contexto em que Jesus curou um coxo, né? Um paralítico, né? E essa notícia repercutiu na região e era sábado. E diante desse primeiro ato de trabalhar no sábado, porque os judeus tinham dizendo que não poderiam fazer nada, e os religiosos ficavam em cima disso, Jesus vem e quebra esse paradigma, né, da lei do sábado. E a justificativa é que Jesus falou assim: meu pai trabalha até hoje, e eu como filho preciso trabalhar. É a primeira coisa que ele fez, que os judeus, então, o sistema daquela época falou assim: vamos exterminar esse homem. E o segundo, que foi mais intenso talvez, foi porque Jesus disse: eu sou assim com o Pai. Eu sou filho de Deus. Não, para os judeus isso era inconcebível. Inconcebível. Diante dessas duas posturas, em decorrência desse ato, né, de milagre, então os judeus, né, começam a articular, né, essa questão da cruz. E aí então fica essa questão, diante dessa sinuca, né, como Jesus reagiu a esse sistema daquela época? Aqui está a chave, amada igreja. O próprio Jesus Cristo, para sair disso e para caminhar diante a missão que ele estabeleceu, que era a cruz, e não retroceder, ele falou da sua identidade, da sua paternidade. Essa pergunta que eu vou fazer não pode ser respondida pelas pessoas que estão frequentando a reunião de oração, amém? Nesse texto que nós acabamos de ler, quantas vezes aparece
a palavra filho. Várias vezes, pastor. Ótimo. Nesses versículos que nós lemos, a palavra filho aparece 11 vezes. Significa que o texto quer nos ressaltar: eu sou filho de Deus. Eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho. O quão é importante, amada igreja, ter esse entendimento. Jesus como filho, dos versículos 19 a 20, nós entendemos o quê? De que ele entende a sua dependência diante do Pai, e o seu relacionamento com esse Pai não é de méritos, não é de barganha, mas a sua relação com seu Pai é de amor. Queridos, o quão se faz necessário eu e você, diante os desafios dessa vida, você ter essa dependência diante as escolhas. Claro, você não vai ter uma dependência assim, do tipo, eu estou pensando, eu estou com um modelo da Audi agora, né, um carro da Audi, e agora eu vou para Nissan. Deus, é Audi ou BMW? Quem já fez essa oração aqui? Deus, é condomínio fechado ou é chácara Vilas Boas? Tem Vilas Boas aqui? Vai ter, em nome de Jesus, um dia, né? A gente precisa fazer esse tipo de oração, né? Mas quando a gente lê a intimidade, a dependência que esse filho tinha, o quanto eu e você precisamos ter essa dependência, né? É como, né, novamente uma ilustração do pai para com o filho, né? O filho muitas vezes no sentido biológico, né, se parece. Faz sentido? Vocês são em 2, né? Não, 3, né? 3. Dos 3 aí, qual que parece mais com o pai, no sentido físico? Os 3? Nossa, Deus é bom. Deus é bom, né? Como se parece no sentido biológico? Eu tenho tido situações, eu falei com vocês, um pouco constrangedor, né? De pessoas que conheceram meu pai e que depois de décadas a gente se encontra e as pessoas falam assim: nossa, Jéssica, como você está parecido com o seu pai. Aí eu fico assim, triste, chateado, mas também, né? É filho do Cajimura, tem que ser Cajimura, né? No sentido biológico, né? O jeito de ser, né? Acanhado, tímido, retraído, né? Não tem jeito, isso eu herdei do Cajimura. E o texto nos fala que, eu entendo, parece que todo o movimento que o pai fazia, direcionava o filho também, parece que era sombra. Existia uma conexão, uma dependência, não uma dependência doentia, né? E essa relação de amor. Como tem sido a nossa relação, se verdadeiramente nós temos essa paternidade? A nossa relação com Deus tem sido de barganha? De crédito e débitos? Bom, essa semana, esse mês, eu fui 2 vezes para a igreja. Puxa, estou em débito. Aí eu fui todos os meses, então eu estou em crédito. Aí Deus vai me abençoar. Será que a minha relação com Deus é de crédito e débito? Ou se eu fizer isso, então Deus vai me abençoar. Se não fizer isso, Deus vai me amaldiçoar? Qual tem sido a nossa relação? Nesse texto nós podemos ver essa questão da dependência e desse relacionamento de amor que Jesus teve como filho. E uma coisa que me ressalta também, né, que com certeza deve ter, assim, colocado a pulga atrás da orelha para os judeus. Ele declarou: eu como filho
Deus me imprimiu uma posição de Salvador. Nossa! E não somente de Salvador, Deus delegou sobre mim como filho o poder da ressurreição. Uau! E para fechar isso, eu como filho, Deus imprimiu em mim o poder do juízo. Nossa, aí a coisa ficou difícil para os judeus. Vocês estão entendendo esse desafio dessa questão da paternidade? E aí eu termino, conversando com vocês, de que eu e você precisamos ter esse entendimento de que Deus imprimiu uma paternidade espiritual sobre cada um de nós. Amém? Vamos ler então Hebreus 12. Hebreus 12, de 5 em diante. É um texto que nos inspira, esse conceito da paternidade. E no que consiste então essa paternidade que nós temos em Cristo Jesus? Hebreus 12, de 5 a 11, na minha versão está assim. Hebreus 12, de 5 em diante. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus dirigiu como o quê? Bastardos. Deus nos dirigiu a cada um de nós como filhos dele. Disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando Ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembre-se de que Ele os trata o quê? Como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Hoje acho que nós vivemos essa geração, né? Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade. Numa outra versão fala aqui bastardo, mas ilegítimos. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos, que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai, de nosso espírito, e assim obter vida? Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos, como julgam melhor. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é doloroso, mas tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para que assim são corrigidos. Amém? Quantos de nós aqui, geração 50, 60, foi disciplinado pelo papai e da mamãe? Eu tenho conversado com alguns homens, mulheres, e eles falaram que sim, eu fui bastante disciplinado. E hoje eu dou graças a Deus. E hoje eu dou graças a Deus. Marcos? Você foi disciplinado, Corria bastante? Correu bastante? Chinelo voava, E outras coisas mais, E na nossa relação de paternidade, relação a Deus no sentido espiritual. Então, quando se fala em paternidade, tem a ver com disciplina, tem a ver com alinhamento, uma correção. O Senhor corrige a quem ama.
O Senhor corrige a quem ama. A correção se faz necessário em todo o processo da nossa existência. Amém? Todo o processo, homem e mulher, precisa de correção. E quando eu tenho essa paternidade, e quando se fala em paternidade, a gente pensa em regalias, né? Eu sou filho do X, né, o sobrenome aí, então eu tenho essa regalia, eu dou carteirada. Mas a paternidade que Deus nos ensina nesta manhã tem tudo a ver com alinhamento do nosso entendimento, da nossa fé e do nosso caráter. E os mecanismos que eu percebo que Deus quer tratar, corrigir, é provações. Quantos de vocês têm passado por provações? E se perguntado, por que e para que, Senhor, dessa situação? E a Bíblia nos fala que através da provação, Deus tem trabalhado em nossa vida, em nossos casos, dificuldades, sofrimentos. E eu creio que toda essa situação é uma forma de Deus nos corrigir diante dessa relação de paternidade. Mas o texto de 1 Pedro 4, 15 a 16, a gente precisa ter esse entendimento. Qual é a raiz do meu sofrimento? Não basta dizer, como homem, como mulher, eu estou sofrendo no meu casamento, eu estou sofrendo nessa empresa, eu estou sofrendo como estudante. Qual que é a raiz do seu sofrimento? O texto nos fala, se eu sofrer é porque você dá uma de intrometido no relacionamento do outro, ou se você é um bandido, você é um assassino, você infringe as leis desse sistema, está sofrendo consequências. Mas agora o sofrer por causa do quê? De ter um coração alinhado nos preceitos do Senhor. Olha um divisor de água aqui, um princípio. Você estar alinhado nos preceitos do Senhor não significa ausência de dificuldades. Um coração alinhado nas coisas do Senhor, teologicamente falando aqui, não é uma vida de mar de rosas, não. Entende? Não significa pelo fato de eu ter deixado a minha profissão secular e abraçado essa minha vocação de pastor, não significa que vai ser tudo mar de rosa em todas as áreas da minha vida. Tem lutas. Eu tenho que lidar com pessoas que lançam uma pérola onde nós estamos desafiando a poder pastorear, e por outro lado essa ovelha fala assim, pastor, eu vou começar a frequentar essa igreja novamente quando o senhor sair dessa igreja. É legítimo da parte desse irmão dizer essa pérola. Eu vou voltar a frequentar do dia que o senhor sair dessa comunidade, eu volto a frequentar. Com isso eu vou ficar de biquinho assim, não brinco mais de igreja? Não. Provações, dificuldades dentro do meu ministério, desse meu contexto. Você como profissional, em família, dificuldades, lutas, porque você abraça uma fé legítima e verdadeira. Aí vem os levantes, as dificuldades. Todos nós passamos por dificuldades. Então, ora, pensa, qual que é a raiz? É porque eu estou meio desleixado, na minha fé? Ou essa dificuldade é consequência do evangelho que eu estou levando a sério? E por fim, paternidade é viver no santo propósito. Não sou fruto do acaso, mas de um Deus que é Pai, que estabeleceu antes da fundação do mundo um propósito para a sua criação, que somos cada um de nós. Pessoal, acho que não existe coisa mais joia
do que quando você, como pai, você percebe o seu filho alçando voos no sentido profissional, na escolha, né, de uma companheira, né, Giovanni? Que está assim alinhado nas coisas de Deus. O Giovanni, diante desse novo tempo que está vivendo, ele não chegou e falou assim: pai, morena, ruiva, mulata? Não, essa pergunta é insignificante. A pergunta é: pai, é uma menina que é centrada nos valores e princípios do reino de Deus. É essa mesmo? Opa, com certeza. Agora, se é ruiva, morena, chinesa, mas tem um coração temente a Deus, a gente abençoa. Amém, Shindy? Paternidade é estarmos alinhados, né, no centro da perfeita e boa, agradável vontade de Deus. Viver em propósito é viver em bênçãos espirituais que o Pai declarou para os seus filhos, em Efésios 1, 3 a 8. Nós vamos estar lendo esse texto e finalizando a nossa conversa nesta manhã. Amém? Efésios 1, de 3 a 8. Se você puder ficar de pé, vamos ficar de pé e vamos fazer essa leitura aqui. E se você pudesse acompanhar então essa leitura nessa minha versão, Efésios 1, 3 a 8, fala assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo Jesus para sermos o quê? Santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para sermos o quê? Na minha versão, adotar como filhos. Amém? Temos uma paternidade, como por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós, no seu Filho amado. Ele é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela toda a sabedoria e de todo entendimento. Amém? Você não é fruto do acaso. Amém? Deus criou a cada um de nós com um propósito em santidade, para a santidade. E antes da fundação do mundo, Deus já estendeu o seu braço forte sobre cada um de nós, nos abençoando a cada um de nós. Amém? Então que nesta manhã vamos celebrar como igreja essa paternidade espiritual em Cristo Jesus. Tudo bem? E diante dessa paternidade, um Pai que nos corrige para vivermos em seus propósitos de santidade, para a santidade. Que essa boa semente possa verdadeiramente ter um espaço em nosso coração e transformar o nosso jeito de ser gente, que possamos ser pessoas melhores, profissionais melhores, em nome de Jesus Cristo. Por isso nós queremos, realmente louvar e engrandecer ao Senhor, com uma canção, de gratidão ao nosso Deus, ok? Que Deus possa nos abençoar com esse entendimento e que possamos reagir em gratidão a Deus, amém? Gratidão por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E por aquilo que Ele vai fazer em nós e através de cada um de nós. Vamos celebrar.
Declare isso. Declare. Declare. Tem gratidão. Todo o meu ser. Espírito Santo de Deus, obrigado Espírito Santo de Deus por esse toque, esse novo toque, esse refrigério sobre a minha vida, sobre a vida da tua igreja nesta manhã. Obrigado porque diante dessa obra da cruz, o Senhor firmou uma nova fase, oh Deus, da existência da humanidade. Oh Deus, nós éramos bastardos, nós éramos filhos pródigos, Senhor, ó Pai. Nós tínhamos perdido a nossa identidade, a nossa paternidade como filhos amados do Senhor. Mas mediante essa obra da cruz, oh Deus, o Senhor nos selou uma nova fase, oh Deus, da tua criação, Senhor, ó Pai. Em Cristo Jesus, oh Deus, somos amados, somos adotados por uma nova família, Senhor, ó Pai, que é a tua igreja. Temos uma identidade como filhos e filhas amadas em Cristo Jesus. Que bênção, que privilégio que o Senhor declara nesta manhã, Senhor, ó Pai. E que diante desse entendimento possamos continuar esse desafio, oh Deus, de sermos teus discípulos e enfrentarmos as tempestades desta vida, firmados, conscientes nessa identidade que somos filhos amados teus, Senhor, ó Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja aí com todos os teus filhos, todas as suas filhas, em Cristo Jesus. Amém.